Oi, pessoal! Eu sou a Mariana Orsolini e hoje eu tenho o prazer de conduzir mais um episódio do Medicina em Perspectiva. O tema de hoje é delicado, mas absolutamente essencial. Como médicos podem ser empáticos sem carregar o mundo nas costas. Afinal, como acolher o sofrimento do paciente sem absorver tanto a ponto de adoecer junto? Esse equilíbrio entre cuidado, limite e autocuidado é um dos maiores desafios da profissão. E é justamente sobre isso que vamos conversar aqui. Para essa conversa, recebemos hoje uma convidada muito especial que já esteve conosco e agora volta para um episódio que vai ser inteirinho dela. A doutora Camila Nicolucci é psiquiatra formada pela Universidade de São Francisco, onde também concluiu mestrado e doutorado em Ciências da Saúde. Ela atua há mais de uma década como médica psiquiatra no Hospital Universitário São Francisco e na própria Universidade de São Francisco como professora. Ela também passou por instituições como a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Albert Sabin. Com toda essa experiência clínica, acadêmica e de formação de novos profissionais, a doutora Camila já tem uma trajetória que é marcada pela escuta, pela empatia e pela dedicação a cuidar da saúde mental de pacientes e, claro, de futuros médicos. Então, coloca o seu jaleco imaginário e vem com a gente. Muito prazer, doutora Camila, uma honra te receber aqui novamente. Eu já vou começar com uma pergunta de peso. Médicos escutam histórias de dor todos os dias. Como é que não deixa isso corroer a própria saúde mental? Prazer, Mariana. Muito obrigada pelo convite e pela apresentação. Eu acho que é muito, muito complicado, assim, né? Eu acho que um pouco tem da experiência ao longo do caminho, de você conseguir identificar o que aperta seu calo, né? E o que a gente tem mais facilidade. E é por isso que é fundamental que a gente consiga dosar um pouco, né, os nossos limites, compreender os nossos limites e ir respeitando ao longo do processo. Então, a primeira coisa que eu acho que é essencial para todo mundo é acompanhamento em psicoterapia, né? A gente faz terapia para conseguir lidar com questões que, mesmo que ainda não tenha acontecido, possam vir a acontecer. Com certeza. Então, eu acho que é fundamental que profissionais da saúde acompanhem, façam um acompanhamento psicoterapêutico, né? Porque a gente tem uma carga, a gente tem uma exigência muito alta. Sim. E você tá lidando com pessoas que estão sensíveis, que estão adoecidas, né? Então, eu acho que é fundamental. E aí, ter válvula de escape, né? Então, cada um tem a sua válvula de escape específica aí. E eu acho que esses momentos de recarregar a energia também são fundamentais. Sim. E aí, para um médico que tá ali com a bandeira vermelha, às vezes tá no sinal no amarelo, quais sinais de alerta que mostram que esse médico pode estar absorvendo mais do que deveria, que talvez seja o momento de se cuidar um pouco a mais? O que você acha? Eu acho que a primeira coisa que começa a acontecer é a gente ficar pensando muito no caso que a gente atendeu. Então, quando você leva para casa, claro que isso acontece às vezes, mas quando você percebe que todas as vezes você fica revisitando aquilo, isso pode ser um sinal ou de insegurança ou de sobrecarga. Daí a gente começa a ter sintomas, né? A alterar o sono, qualidade ruim de sono, agitação, ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração. E às vezes até sintoma físico mesmo, né? Dor de cabeça, estômago. Então isso é aquele pezinho ali na sobrecarga, um pezinho na estafa, né? Pra acabar desencadeando um burnout é um salto, né? Sim. E aí, dado esse cenário que acho que vocês passam por bastante estresse, a carga de trabalho, ela é alta, as consultas são rápidas, a gente sabe que tem pressão do sistema de saúde. O que você acha que mais dificulta para um médico a cuidar de si? Eu acho que é a exigência do próprio trabalho, assim. A gente tende a ir encaixando coisas, sabe? Então, eu fico percebendo por mim, assim, não sei se todo mundo faz isso, mas se deixar, a gente acaba ficando sem almoço, ficando sem janta, acaba indo, né? Principalmente quando a gente tem a demanda de um consultório particular, por exemplo, que você não quer
deixar o paciente desassistido, né? E aí, como o paciente no consultório particular tem um contato mais próximo, né? Diferente de convênio, SUS, que daí precisa ter um intermédio, né? De alguém para agendar aquela consulta. O consultório particular é basicamente ou diretamente com você ou com a sua secretária. Então, o acesso do paciente acaba sendo mais rápido e se a gente se deixar levar, a gente fica sem horário. Sim. Vai encaixando, né? E eu acho que é isso, a gente ter a percepção de que é aquela história, né? No avião, eu coloco a máscara de oxigênio em mim primeiro. Exatamente. Então, se eu me deixar de lado, eu não consigo tratar do outro, né? Então, eu acho que às vezes a gente acaba perdendo um pouco a mão nisso. E aí, a gente tem que recalcular a rota para recomeçar a fazer direitinho, né? Então, deixar sempre os horários reservados para a família, para o descanso, para o lazer, né? Para atividade física, que é fundamental para a saúde de qualquer pessoa. Sim. E, obviamente, que o médico não é uma máquina, não é diferente, né? E aí, dando um passo para trás ali, voltando lá para a formação desse médico, você acha que a formação médica, ela prepara o estudante para esse autocuidado? A gente sabe que os estudantes estão ali num momento de muito envolvimento, às vezes é o primeiro contato médico-paciente, a gente tem a fase do internato. Você acha que, como é que você enxerga esse panorama da formação médica em relação ao autocuidado e também à empatia com o próximo? Eu acho que a formação médica tem mudado um pouco nos últimos anos. E ainda que não esteja preparando, assim, 100% nesse aspecto, eu acho que a gente tá tendo um olhar um pouquinho mais cauteloso com o cuidado do próprio profissional. Mas, por exemplo, na minha formação, já não tinha muito isso. Porque são 6 anos de faculdade integral. Sim. Só que o conteúdo, a quantidade de coisa também é muito grande. Então, acaba que, em muitos contextos, a faculdade de medicina foca em aprender o mecanismo, a fisiopatologia, né? Doenças e tratamento. E você esquece de ensinar como você trata a outra pessoa, né? O que, por um lado, é compreensível, porque quando a gente sistematiza, né, um transtorno, por exemplo, né, eu enxergo um transtorno como sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento, isso facilita, de certa forma, para eu conseguir ter uma clareza e uma imparcialidade acerca daquilo, né, e até me afetar um pouco menos emocionalmente, porque eu tô tratando um transtorno. Mas quando eu trato só o transtorno e esqueço a pessoa que tá por trás desse transtorno, eu perco muito da conexão e do vínculo médico-paciente. Principalmente quando a gente fala de saúde mental, né? Então, eu acho que, por um lado, a gente precisa sistematizar para que a gente consiga ter uma compreensão do que a gente está tratando. Mas eu acho que o olhar hoje é mais do paciente globalmente, como um todo. Não dividir o paciente em partes e esquecer da parte do vínculo, que é uma parte super importante, né? Com certeza. Então, eu acho que não prepara 100%, não. Mas eu acho que vem mudando o processo de ensino nos últimos tempos. E ainda que não esteja no modelo mais perfeito que seria, se é que é possível, eu acho que muda. Mas o que eu acho que a questão principal não é nem o modelo do ensino necessariamente em si, mas eu acho que é o exemplo que o professor médico dá para os alunos, entendeu? Porque, às vezes, a gente acaba sistematizando também o nosso ensino, né? Então, eu tô ensinando um transtorno depressivo. Então, você precisa ver que o paciente tem X, Y, Z coisas. A gente diagnostica com transtorno depressivo maior e vai tratar com um antidepressivo Y. Só que, quando o aluno tá acompanhando no internato o nosso acompanhamento com o paciente, né, ambulatório, enfim, hospital-dia, ou qualquer tipo de vínculo com o paciente que a gente tem, se a gente sistematizar dessa maneira, eu vou ensinar para ele, pela observação, como ele precisa agir. Então, é importante que, ainda que eu ensine sistematizadamente, que eu não esqueça de ter um vínculo próximo com o meu paciente, para que o aluno consiga ver na prática como que eu consigo juntar as duas coisas. A empatia, o vínculo, né? Sem perder a capacidade de discernir, de ser imparcial frente àquele tratamento, né? E aí eu percebo que na formação médica, que a base ali é um pouco mais fácil de remediar, mas quando a gente fala
já de residência ou já num dia a dia de consulta, de hospital? Como é que você acha que a gente pode apoiar melhor esses médicos nesse aspecto? Vocês, os colegas, a troca? Me comenta um pouco sobre. Eu acho um pouco mais difícil porque a gente acaba tendo o nosso modus operandi, né? Sim. Cada um já tá ali direcionado e a gente já tem nossas manias, o nosso jeito de tratar, o nosso jeito de agir. Mas eu acho que a formação, no sentido de informar mesmo, é sempre o melhor caminho. Então, assim, se a gente fizer campanhas, se a gente conversar sobre o assunto, a saúde mental, o burnout, por exemplo, né? Eu acho que é uma forma da gente chamar atenção para que os profissionais que já estão em campo, que já estão atuando há um tempo, comecem a olhar melhor para si mesmo, né? No sentido de percepção de como eu tô e como o jeito que eu tô vai impactar o meu vínculo e até minha percepção do paciente, né? Então, eu acho que a melhor maneira é informar, conversar sobre, né? Com certeza. Estamos fazendo isso aqui Exatamente. hoje. E aí, eu quero saber de você. Já houve um caso que a falta de limite, tanto em relação à carga de trabalho ou a essa barreira médico-paciente, prejudicou o seu bem-estar? Você tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? E também como é que você lidou, como você recebeu isso, às vezes como você percebeu? Muitos. A primeira coisa eu parei de dar meu telefone pessoal. Porque, quando a gente fala de saúde mental, ainda que o acolhimento, o vínculo e a proximidade sejam fundamentais, em muitos casos, numa urgência, numa emergência, eu não tenho muito o que fazer. O paciente precisa procurar ajuda num pronto atendimento para ser medicado, para ser acolhido naquele momento. Então, o que eu posso fazer é um acolhimento verbal, emocional e orientar esse encaminhamento, né? E aí, antes, eu acabava que todos os pacientes tinham meu contato pessoal, só que isso era muito sofrido, porque eu recebia a mensagem de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, às 4 da manhã. E eu cheguei a receber uma mensagem de uma paciente que estava pensando em morrer no meio da madrugada. E assim, e aí eu acordei e fui tentar responder, e aí eu não consegui, daí isso me deixou super angustiada, não consegui dormir mais. E, enfim, e a paciente tinha dormido, na verdade, depois que me mandou a mensagem. Então, assim, eu fiquei super angustiada. E depois ela ficou brava comigo, porque eu não respondi na hora que ela queria, sabe? Uma situação que foi super angustiante, né? E aí eu comecei a entender que eu preciso de limite. Porque se todo mundo tiver contato comigo o tempo todo, eu não consigo atender ninguém direito, né? Então, eu parei de fornecer o meu contato pessoal. Eu fico à disposição dos pacientes pelo contato do meu consultório. Sempre são orientados ao que tem que fazer caso haja uma urgência. A minha secretária filtra muitas das coisas, né? Então, se o paciente falar, preciso falar com a doutora Camila. Ela fala, tem alguma coisa que eu possa resolver? Então, tipo, receita, alguma solicitação. Se tá com alguma dúvida, precisa falar com ela, né? Ela consegue filtrar um pouco. Porque senão vai chegando demandas infinitas, né? E uma outra coisa é que ainda chega demanda, né? No meu contato pessoal. Mas eu não respondo mais, por exemplo, em final de semana. Eu não respondo mais à noite. Porque eu deixo meu celular de lado e... Mas eu demorei pra aprender isso, tá? Isso acontece, acho que tem uns 4, 5 anos só. Porque era uma coisa que me gerava muita angústia. Mas era uma coisa que me gerava muito estresse. E aí eu tinha muitos eventos de burnout recorrentemente. Ai, que bom que você contornou. Teve alguma coisa que você implementou na sua rotina? Um pouco, você comentou bem desses limites com o paciente, mas teve algo que você colocou no seu dia a dia que interferiu direto na sua saúde mental? Então, não sei, um exercício físico ou algo que te ajuda a manter esse equilíbrio, dar uma desligada e manter os momentos de lazer que são importantes, né? Sim, eu faço terapia. E faço atividade física, né? Então, eu faço atividade física regular e é algo que é inegociável. Então, se eu precisar encaixar paciente… Às vezes, academia, assim, sabe? Eu até dou uma boicotada e encaixo um paciente num horário ali da academia. Mas eu faço Muay Thai e balé. Legal. E isso, eu não perco por absolutamente nada. Porque é o momento em que eu consigo… relaxar mesmo, sabe? Então, assim, é inegociável. Pode estar chovendo, pode ter urgência, pode estar
sei lá, talvez meu filho doente seja um fator que eu perca a aula se o pai dele não puder cuidar. Mas eu vou falar que eu tento não deixar de ir, porque isso esse momento que é meu, comigo, que eu faço uma coisa por mim, impacta não só para os meus pacientes, para minha saúde mental, mas também com a minha relação com o meu filho. Com certeza. Né? Porque assim, o maternar também é bastante estressante, né? Sim. Então você trabalha o dia inteiro e você tem o terceiro turno, que é da família, né? Então, se eu não tenho esse momento, eu percebo que isso impacta na minha relação. Porque eu fico mais cansada, fico mais irritada, fico mais estressada. Então, assim, pra mim é fundamental. E uma coisa que eu retomei recentemente, que me ajuda muito também a desligar, é a leitura. Eu tinha dado uma pausa, porque… mestrado, doutorado. E daí sempre que eu começava a ler um livro, eu pensava… Nossa, eu podia estar lendo um artigo, né? E aí eu me senti um pouco culpada, e daí… Acontece. Exato. Daí eu retomei a leitura e isso é uma coisa que me relaxa bastante. Porque senão eu fico pensando, eu tenho uma cabeça muito criativa, assim. Então tô sempre pensando em projeto, em aula, em paciente, em caso, e enfim. Então, a leitura é um negócio que me ajuda muito, assim. Então, todas as noites, depois que eu ponho meu filho pra dormir, eu leio um pouquinho antes de deitar, que é um momento de… Bom, agora eu vou desligar meu cérebro de tudo, né? Pra conseguir descansar. Então, eu acho que são as coisas que eu costumo fazer, assim, com mais frequência. E isso, né? Final de semana eu desligo. Né? Então, se eu não tenho nenhuma atividade programada previamente, eu desligo, não atendo, não converso sobre nada, né? Nem paciente, nem aluno, nem artigo, nem nada. O final de semana é da minha família mesmo. Então, eu acho que isso eu aprendi, depois de bastante tempo, a deixar de lado, a contornar e a conseguir equilibrar. E aí, doutora, saindo um pouco de você, para um contexto mais geral, se você pudesse dar um conselho para os alunos, para os médicos, em relação à saúde mental, qual você daria? Eu acho que é estilo de vida. Eu acho que é isso, assim. A gente tá falando muito ultimamente de medicina de estilo de vida e não é à toa. Né? Se a gente não tiver um estilo de vida saudável, a gente não consegue fazer nada, né? Seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja para nossa vida futura, porque a gente tem um aumento da expectativa de vida, mas a gente esquece da qualidade que a gente vai atingir, né? Essa fase. Sim. Então, eu acho que é estilo de vida. Porque é muito comum o médico ter um estilo de vida horroroso, né? Dormir pouco, esquema de plantão, muito trabalho, né? E muita sobrecarga, muito estresse, né? E a gente se deixa muito de lado, né? Então, eu acho que é estilo de vida, assim. Então, o que a gente orienta nosso paciente, a gente tem que olhar mais pra gente e fazer, de fato, o que a gente tá orientando. Porque muitas vezes a gente orienta, mas não cumpre, né? E saindo um pouquinho desse preventivo, pensando nesse médico que percebeu, putz, deu ruim, não sei, qual caminho ele pode buscar? Qual que você acha que pode ser um primeiro passo? Qual a jornada, assim? Quando a gente tá num processo de sobrecarga e estafa, a gente precisa parar. Então, não adianta a gente tentar se recuperar e manter a nossa rotina do jeito que tá. Então, assim, a primeira coisa é parar, tentar programar uma pausa, férias, final de semana, feriado, o que seja, né? Dar um jeito de dar uma pausa, porque não adianta, o corpo não recupera se você continuar na mesma toada que você tiver antes. Realmente. Né? E isso, né? Pausa e recalcula a rota. Então, aonde que eu tô errando? O que tá acontecendo que tá me adoecendo, né? Então, eu acho que é isso. A pausa é a primeira coisa de tudo. Inclusive, é a forma que a gente trata inicialmente um burnout, né? Não adianta só medicar se você não tirar o estressor do indivíduo, né? E aí, saindo um pouquinho do cenário de sobrecarga, de excesso de trabalho, indo mais pro lado relação médico-paciente, sobre esse limite aí da empatia. O que você acha que é uma grande bandeira vermelha que pode estar acontecendo na rotina desse médico, até desse aluno, que sinaliza, olha, tá passando um pouquinho do ponto de equilíbrio?
A gente, quando a gente aprende psicopatologia, né, e a gente ensina, né, o profissional, o futuro psiquiatra, como é que vai ser a relação médico-paciente, isso é algo que a gente conversa muito. A gente precisa ter o equilíbrio mesmo, porque a gente não pode ser empático o suficiente, né, a ponto de parecer que eu tô invadindo o espaço do outro e que, a partir desse ponto de invadir o espaço do outro, eu vou ficar tão comovido que eu vou perder a minha imparcialidade de conseguir conduzir aquilo. Então, trazer aquela dor pra mim completamente, isso faz com que eu não consiga conduzir de maneira adequada. Sim. Né? Mas também eu não posso ser imparcial e frio a ponto de não conseguir trazer o paciente pra perto. Então, precisa ter esse equilíbrio que não é fácil, na verdade, né? Então, assim, não é aquela poker face, né? De tipo, não estou nem aí, me conte, mas não ligo. Nem no tipo, ai, jura? Também não dá. Sim. Né? Então, isso não é muito fácil de ensinar. Né? Por isso que eu falo, é a observação do aluno que vai, com o professor dele ali, que vai direcionar de maneira mais adequada. Mas isso é algo que a gente costuma conversar, né? Para os residentes, para os R1s de psiquiatria, por exemplo. Então, acolha, mas não a ponto do paciente achar que você passou do limite, que você é um amigo, porque daí você perde o parâmetro né, e os limites que precisam ser estabelecidos no vínculo terapêutico, e também não superficial e frio a ponto de parecer que você não se importa nada, né? Mas olha, eu vou te falar que é muito pessoal, né? Depende muito da experiência de cada um. E a gente acaba tentando não trazer a nossa experiência 100% ali no campo terapêutico, mas eu também não tenho como cindir totalmente o que eu sou e quais são as minhas perspectivas acerca daquele adoecimento, daquele sofrimento, daquela dor, né? Então, a gente acaba trazendo um pouco das nossas experiências pessoais ali para aquela relação. O que é saudável, desde que tenha um limite, né? Mas não é fácil ensinar. Eu acho que ensinar é mais pelo exemplo mesmo, de mostrar como que você faz na sua prática e o aluno conseguir, a partir do que viu de você, tirar a forma que ele age. Por isso que na relação médico-paciente tem muito de ir com a cara mesmo, né? Às vezes não é a questão de, eu não vou mais na Camila porque ela não é uma boa profissional. Às vezes não é questão de ser boa, ser competente ou não. É de fazer um vínculo com o indivíduo. E assim, isso não tem uma regra. Tem gente que pode gostar de mim, tem gente que pode não. Né? Do mesmo jeito que, às vezes, a forma como a gente conversa, se comunica, e você passa seu sofrimento pra mim, eu interpreto de um jeito que talvez não seja o mesmo que você tá querendo passar. Né? E isso é muito da experiência a partir da vivência da pessoa. E não tem relação com ser bom ou não, ser capaz ou não, no sentido técnico, né? Então, isso também é importante. Então, assim, às vezes o paciente fala alguma coisa ou não reagenda, não levo pro pessoal. Porque a gente faz vínculos e tem pessoas que a gente gosta ou desgosta o tempo inteiro na vida. Tem gente que você olha e simplesmente não foi com a cara e você não sabe nem por quê. Porque, né, não teve nada. E tem gente que imediatamente você encontra e fala, nossa, que legal, né? Isso faz parte da vida. Então, eu acho que isso também é um outro fator importante, né? É a relação, o vínculo a partir da empatia mútua, né? E é um processo de aprendizado do médico, desde a formação até a execução. Ele vai ganhando essa casca, né, ao longo do tempo. Doutora, eu também queria que você comentasse um pouco sobre a relação da internet, redes sociais e tudo que abrange inteligência artificial, tecnologia em relação à saúde mental dos médicos. Como é que tá, desde o aluno até o médico que tá atuando? O que você percebe que pode ser um ponto de atenção? Até o uso das redes sociais, dessa tecnologia de forma mais consciente, menos? Se puder comentar um pouquinho. Eu acho que a tecnologia e a inteligência artificial, elas são incríveis se elas forem bem direcionadas. Então, o que a gente vê muito, inclusive no processo de formação, e é uma coisa que nós professores até conversamos bastante, é que você vai dar um trabalho e agora eu tenho que checar para ver se não foi feito na IA. Então, quer dizer, as pessoas utilizando a inteligência artificial, elas perdem a capacidade de
ter o próprio raciocínio. Sim. Porque é muito mais fácil eu perguntar e alguém raciocinar por mim. Uhum. Então, isso se perde muito ali, né? No processo de desenvolvimento cognitivo, inclusive, né? Então, a gente vai, entre aspas, emburrecendo um pouco, né? Porque você não exercita a sua capacidade de percepção, de raciocínio, de lógica e de análise, Sim. né? E a IA vai fazer uma análise, por mais fina que ela seja, a análise nunca vai levar em consideração a vivência do indivíduo e a empatia, né? Inclusive, em alguns dos últimos congressos que eu fui, isso tem sido discutido, né? Como que a IA pode impactar, por exemplo, na saúde mental, que é a nossa área, né? E muitas pessoas acabam começando a fazer terapia, né? Com IA, né? E por mais que possa parecer ajudar inicialmente, isso não perdura. Porque o vínculo emocional, o vínculo entre pessoas é fundamental para que haja um processo terapêutico, né? Não é só um direcionamento. Então, isso é algo que tem sido bastante discutido, assim. E, por outro lado, também, eu acho que a gente, na prática clínica como médico, a gente acaba recebendo muito paciente que vem autodiagnosticado. Eu coloquei os meus sintomas e a IA falou que eu tenho isso. E ainda que a gente utilize manuais, né, com um checklist de sintomas para tratar os transtornos mentais, não é isso. Porque eu preciso levar em consideração o contexto de vida do indivíduo, entendeu? Então, se fosse só fazer um checklist num monte de sintoma, ficava fácil, não precisava ter psiquiatra. Então, não é isso. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Então, por exemplo, você não dormiu essa noite, sei lá, você tá com uma gripe. Você não dorme tem 3 noites porque você não consegue respirar. Se você for preencher um checklist para déficit de atenção, vai dar que você tem. Porque você não dorme, tem 3 noites, tá cansada, você tá desatenta, né? Não é por isso que a gente vai te diagnosticar com TDAH. Sim. Porque se eu não levar em consideração o contexto que aquilo tá acontecendo, eu não consigo ver o paciente inteiro. Então é isso também. Às vezes o paciente chega, eu vi no chat que eu tenho isso, tá bom? Aí eu só vim aqui pra você me dar um remédio. Entendeu? E aí não é assim. Então também tem mudado até a forma como a consulta acontece. Porque às vezes o paciente já vem com um diagnóstico. E às vezes quando você explica que, olha, você não tem isso, ele também, muitas vezes, não gosta de receber essa informação. Entendeu? Porque daí, como é que você vai saber mais do que o chat? Eu botei lá, né? Então, tem tudo isso. Então, eu acho que a forma como as coisas estão acontecendo tem mudado de uma maneira muito rápida. Sim. Né? Até o ano passado, as minhas aulas eram feitas em PowerPoint. Agora que eu descobri o Canva, então até isso tá mudando. Porque, né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar, mas tem que ter muita cautela com tudo isso, né? Nunca esquecer do raciocínio lógico, de compreender o paciente como um todo e não ficar preso à superfície, senão a gente vai ser um chat GPT também, né? Justo. E doutora, a gente falou de tecnologia, de IA, que são temas que estão em alta, e não tem como falar de atualidade sem falar de pandemia, que foi um grande marco tanto para a medicina quanto para a saúde mental. Se você puder comentar um pouquinho sobre a sua visão disso tudo. Na pandemia, a gente teve, obviamente, muitas angústias, né? E muitas perdas. Pela própria Covid mesmo, e pelas perdas das pessoas mesmo, né? Pelo luto, mas também pelo impacto do isolamento, do medo e até da dificuldade de uma informação, né? Era muita informação. E a gente ficou ali em casa e aquele tanto de informação, e você não sabe em quem que acredita e quem que não acredita, o que tá acontecendo de fato, o que não tá. Então, isso gerou muita angústia. Gerou bastante angústia, muitos quadros depressivos e ansiosos em indivíduos que nunca tinham tido quadros prévios. Potencializou ou reinstaurou quadros em pessoas que já tinham feito o tratamento antes. Também teve muita recaída em relação a pacientes que eram dependentes químicos, né? Porque no começo da pandemia, a única coisa que a gente tinha pra fazer era ver live. Todas as lives tinha bebida alcoólica envolvida. Realmente. E aí, você é uma etilista, tentando se recuperar. Tudo que você vê é aquilo. Você tá em casa, você não tem nada, a chance de recair é imensa. O único lugar que você pode ir é no supermercado. Daí você chega, o primeiro corredor do supermercado é o de bebida alcoólica.
né? Então, teve muita coisa nesse sentido. Mas eu acho que a parte positiva, né? Se é que assim a gente pode dizer, né? Parece meio bizarro falar isso, né? Mas assim, é que hoje a gente só pode fazer um acompanhamento de uma pessoa online porque a pandemia permitiu isso. Então, com a pandemia, a gente começou a ter, né, os atendimentos por telemedicina. Começou a existir a receita digital. E ainda que as coisas ainda estejam melhorando, né, gradualmente, as coisas estejam mudando, foi a partir da pandemia que isso foi possibilitado. Porque até então, a gente não podia atender paciente por vídeo, né? E na minha área, né, na saúde mental, isso é muito bom. Porque a gente tem perspectivas diferentes do paciente no ambiente dele, do paciente no consultório, né? Isso expande também possibilidades. Então, como a minha especialidade, a gente não tem uma necessidade tremenda em todos os momentos de fazer um exame físico, por exemplo, diferente de uma pneumologista, um cardiologista, né? Mas na psiquiatria, a gente tem uma maior possibilidade. E aí, o que eu percebi foi que muitas vezes eu atendi um paciente, por exemplo, criança, né? Eu atendo muito criança e adolescente também. Então, às vezes, a criança tinha um comportamento no meu consultório. E aí, eu comecei a atender online e eu vi a criança em casa, no ambiente dela, era completamente diferente. Então, melhora as perspectivas até do tratamento mesmo, né? De eu conseguir compreender qual que é o funcionamento daquela criança no ambiente que ela está, né? Então, eu acho que foi rico nesse sentido, né? Ainda que tivemos muitas perdas e que a gente teve um aumento dos transtornos mentais bastante significativos nesse período pandêmico, né? E pensando no médico, que ou tava ali no meio do internato e de repente se viu imerso numa situação, ou o médico que foi para uma linha de frente, como é que você percebeu a questão da saúde mental dessa gente? Você acha que a gente ainda tá tendo resquício disso? Como é que foi o período de volta, de melhora? Como é que foi? Eu acho que agora a gente tá começando acho que agora não mais tanto, assim. Os médicos, a gente ficou muito tenso, né? Acho que foi todo mundo muito tenso. E como os serviços de saúde não pararam, a gente continua exposto a algo que você não sabe o que é, né? Então, assim, era muito medo, não só da nossa própria exposição, mas de como tratar aquilo e depois voltar pra casa, né? Então, tipo, eu volto pra casa, meu marido tá lá, em home office. Só que eu volto depois de ter ficado o dia inteiro no trabalho. Então, tipo, tudo isso, né? Então, eu acho que criou-se um estresse muito grande, uma sobrecarga muito grande, porque todo mundo teve que trabalhar muito, porque tudo aumentou muito. Sim. E eu acho que aí, conforme foi retornando, as coisas foram se acalmando, mas eu penso que eu acho que deve ter, eu não sei aí isso em prática, assim, dados mesmo mensuráveis, assim, mas na minha percepção, né, pessoal, eu acho que ainda uns 2 anos aí pra gente sentir que as coisas retomaram completamente a normalidade. Porque ainda, depois que a pandemia acabou oficialmente, assim, né, de ter voltado à vida normal, né, sem estarmos todos reclusos, a gente ainda ficou por bastante tempo colhendo os frutos da pandemia, né? Ou tratando as pessoas que perderam alguém, ou ainda tendo pessoas com adoecimento, apesar de vacina, apesar de tratamento, apesar de qualquer coisa, ainda tinha um resquício de medo, né? E eu acho que a partir do momento que a gente começou a ter uma compreensão melhor sobre a Covid e começou a diminuir os casos de morte, né? Aí que eu acho que as coisas foram voltando mais ao normal. A gente foi relaxando um pouco. Porque eu acho que mesmo depois, logo no início, era um pouco tenso, sabe? Mas isso é uma percepção minha mesmo, assim. Eu não sei em dados, em levantamentos, e nem sei se há. Mas pelo que eu percebo ali na nossa vivência, né? Então eu acho que agora as coisas já estão mais… Acho que a gente já… Todo mundo deu uma retomada, assim. Ainda que a gente tenha mudado muitos aspectos da nossa vida, né? Sim. Talvez até positivamente. Porque depois que a gente fica recluso um tempão, você, sei lá… eu morava no apartamento, agora eu moro numa casa. Eu não tinha lazer, agora eu tenho um pouco mais. Porque eu acho que a gente viveu a perda, então você consegue até
restabelecer outras questões na sua vida também, né? Mas eu acho que agora tá mais ameno, sim. Sim. E vai ser um caminho, né? A pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas também tem os pontos bons que você citou, da teleconsulta, as mudanças de vida. Então, acho que o ser humano vai se adaptando, né? Doutora, estamos caminhando pro final, mas antes de encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Sou curiosa e quero saber um autocuidado, uma coisinha ali na rotina, algo que funciona pra você. Você comentou das suas atividades físicas e tal, mas eu quero uma coisa mais peculiar. Mesmo que pareça bobo, não se preocupa, mas que faz a diferença. Pode ser, sei lá, ouvir pagode depois de um plantão. Eu quero saber uma curiosidade sua em relação ao autocuidado. Olha, eu deixo de almoçar na sexta-feira pra fazer a unha. Nós mulheres. E é um momento muito gostoso, porque é o lugar que eu faço a unha de uma amiga minha, e a gente papeia, e é um momento super leve, em que eu consigo dar uma desestressada. E que eu acho que é uma coisa, assim, né, que me faz bem. Eu gosto de ouvir podcast, então eu sempre escuto no carro, então… Às vezes eu fico um pouquinho mais tempo no carro pra terminar de ouvir um episódio de alguma coisa. Então, às vezes eu já cheguei, mas eu fico terminando. Eu falo, nossa, faltam 5 minutos. Vou ficar 5 minutos terminando. O trânsito nesses contextos nem é ruim, né? Então, eu acho que é isso. Eu tento utilizar todos os momentos que eu posso pra tentar desligar de alguma maneira, sabe? Ou agora eu vim, né, de Bragança pra cá, ouvindo música. E daí eu boto rock bem alto, assim, e pareço uma maluca cantando loucamente no trânsito. As pessoas me olham e falam, isso daí meio estranha. E eu tô lá cantando, tudo errado também, canto tudo errado. Mas enfim, acho que são as minhas coisas mais peculiares, assim, que eu faço pra dar aquela relaxada entre um período e outro, entre sair da faculdade e ir pro consultório, sair do consultório e ir pra faculdade. Aí você comentou ali da unha, do momento de troca. Isso foi uma coisa que a gente perdeu muito com a pandemia, né? A conexão, os laços humanos fazem muita diferença. A gente tá recuperando isso agora, de fato, né? Doutora, muito obrigada pelo papo. Antes da gente encerrar, gostaria de saber se você quer dar uma mensagem final, fazer um agradecimento. Fica à vontade. Eu agradeço muito pelo convite, é sempre um prazer poder participar, muito gostoso. E eu acho muito importante que a gente converse isso com os futuros médicos, para que tenha uma percepção mesmo, né, de como que é a nossa vida, como que é a rotina, e se preparem para as coisas que possam vir a acontecer, né, e entender que a medicina é incrível, a profissão é ótima, mas exige muito da gente, e que se a gente não tiver esse processo de autocuidado, se a gente não prestar atenção na gente, se a gente não colocar a máscara de oxigênio na gente primeiro, a gente não vai conseguir lidar por muito tempo, né? Em algum momento a gente vai perder, ou a gente vai ficar tão automático, tão robotizado, que a gente vai perder a empatia. E não vai conseguir ter um cuidado integral para aquele indivíduo. Ou a gente vai adoecer. Então, eu acho que é isso, né? O equilíbrio. Lembrar que a gente precisa estar em primeiro lugar sempre, né? Muito bem, muito obrigada, doutora Camila. Foi uma alegria te receber novamente aqui no Medicina em Perspectiva. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência e também essa visão tão necessária sobre como cuidar sem se perder. E para você que nos acompanhou, se esse episódio te fez refletir, compartilhe com seus colegas e professores. Falar de empatia e de limites é fundamental, não só para quem cuida, mas também para quem está sendo cuidado. E esse foi mais um episódio do Medicina em Perspectiva. A gente se encontra no próximo. Até lá!